sobre essa tensão entre democracia e poder judiciário? Muito bem, muito bem. Obrigado pela apresentação, carinhosa, generosa. O tema é relevante, relevantíssimo, de primeira estatura, da mais elevada estatura teórica, a partir da consideração de que democracia é o princípio dos princípios da Constituição. É o princípio continente de que todos os outros, de que tudo mais, de que todos os outros são conteúdos e de que tudo mais é conteúdo. Os conteúdos da democracia são instituições como república e federação, por exemplo. Os primeiros conteúdos institucionais da democracia. E são institutos. Né? Basta pensar na eleição, no voto popular, basta pensar no, nos, digamos, no mandato de segurança, no habeas corpus, nas ADINs, ADIM por omissão, ADIM por ação, os institutos da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana. A democracia não é uma fórmula oca, em termos normativos. Não é ela tem musculatura, ela tem conteúdo, ela tem substância, tem forma e tem substância. A democracia não é digamos assim, um vazio, um oco, um vão no plano da normatividade jurídica. Não é um puro ideal, com aquela evanescência maior dos ideais. Nós até podemos dizer que os ideais de vida estão para a filosofia, assim como os princípios estão para o direito. Os ideais juridicamente positivados mudam de nome. Melhor dizendo, eu vou dizer de outra maneira. Os valores estão para a filosofia, assim como os princípios estão para o direito. Pensemos nos valores gregos clássicos. Eram 4, da filosofia grega antiga, clássica: bondade, verdade, beleza e justiça. São ideais de vida. Que ideais são mais do que ideias. Há pessoas que pensam por ideias, as outras que já evoluíram e pensam mais por ideais. As ideias vêm a reboque dos ideais, estão a serviço dos ideais. Os ideais são preceitos naturais, digamos assim, civilizatórios. As ideias são conceitos. As ideias são conceitos, são uma categoria lógica, fruto de uma elaboração mental. Os conceitos, os valores, não estão assim no plano da mente humana, racional, lógica, a mente cartesiana. Isso são as ideias. Os valores estão no plano, os ideais, né, eu estou dizendo, estão no plano da consciência. São uma categoria muito mais do que mental, são consciencial. Considerando que consciência, vamos pensar assim, é o ponto de unidade entre emoção e razão, entre o quociente emocional e o quociente intelectual. A consciência é o ponto de unidade, o ponto de fusão, do sentimento e do pensamento. Aí a filosofia pega esses ideais de vida, fruto da consciência. A consciência é o topo da existência,
Daí se dizer, põe a mão na consciência, ou se dizer assim, fulano de tal não tem consciência, ou seja, é sinônimo de, é um desalmado. Consciência é o ápice, o topo da evolução humana. E desse topo, ápice, desse ponto mais alto do ser, nós enxergamos tudo com mais largueza, com mais clareza, profundidade, né? Pois bem, os ideais de vida, que são faróis para a nossa existência, são qualificadores por definição da nossa existência, humanisticamente, civilizadamente, democraticamente. Esses ideais são chamados de valores pela filosofia e são chamados de princípios pelo direito. Quando se abre a Constituição, se depara, é evidente, com o preâmbulo, né? É a porta de entrada da Constituição. Ainda não é o corpo normativo, mas é a antessala desse corpo normativo. Na antessala, de nome preâmbulo, antessala do corpo normativo da Constituição, nós vamos encontrar os seguintes dizeres, explicativos de tudo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir o quê? Qual o supremo objetivo, a suprema finalidade? Para instituir um Estado democrático. Mas não é uma democracia qualquer. É um Estado democrático formal e materialmente, adjetiva e substantivamente. Aí diz, um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais. Olha, comprometidos, portanto, com a qualidade de vida do indivíduo em si mesmo considerado e enquanto membro da coletividade. Mas não fica aí. E os seguintes valores, numa linguagem ainda não jurídica, é numa linguagem filosófica. Liberdade, igualdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento e, como na filosofia grega, o último, o ponto, a embocadura, o ponto de afunilamento qualitativo das coisas, justiça. É por isso que o substantivo jus, ou o prefixo latino jus, é sinônimo de direito e sinônimo de justiça. Olha o vínculo umbilical entre direito e justiça. Justiça material, justiça em sentido substantivo mesmo. No hino, quando se canta o hino nacional, a letra também é bem explicativa das coisas. A letra elogia tudo que é do Brasil, né? O povo brasileiro, a nossa história, os nossos campos, as flores, o céu, as estrelas, o sol, tudo é elogiado. Mas quando o hino vai terminar, como é que ele termina? Mas se ergues da justiça. Olha o ponto de afunilamento. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora, a própria morte. Você deixa tudo para trás em nome da justiça. Há um versinho de Tobias Barreto para estimular os jovens brasileiros a ingressar como alistados para a Guerra do Paraguai, que está lá na PUC de São Paulo, naquele pátio da PUC. Embora o nome de Tobias Barreto não esteja ali indicado, deviam indicar. Qualquer dia desse eu vou criar esse caso, eu vou pedir que ponham o nome de Tobias. A quadrinha diz assim: quando se sente bater no peito, heróica pancada, deixa-se a folha dobrada, enquanto se vai morrer. É como o hino nacional. Mas se ergues da justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora, a própria morte. Bem, aí o artigo 1º da Constituição, cabeça, diz: a República Federativa do Brasil
formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, constitui-se em quê? Repetindo o preâmbulo, só que mudou de nome, adjetivou a democracia, em Estado democrático de direito. Olha aí, não é o princípio dos princípios. Mas não é só democracia como processo de constituição do poder, processo de exercício do poder, devido processo legal e eleitoral, devido processo penal, não é devido processo tributário, não é só isso. É também um exercício do poder substantivamente voltado para o bem-estar, a dignidade, a segurança da pessoa humana, não é? Para a liberdade, a igualdade, a solidariedade, a fraternidade. Artigo 3º. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Aí vem, construir uma sociedade. Olha os conteúdos da democracia. Conteúdos não como instituições, mas como institutos jurídicos. Figuras de direito, a gente sabe que elas são um gênero. Esse gênero se biparte em instituições, que são organismos, entidades, aparelhos, aparatos, né, políticos, administrativos, aí vem econômicos. São instituições e são os institutos, objetivamente considerados. Aí você tem sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Olha os conteúdos da democracia em sentido substantivo. Né? Promover o bem de todos é o número 4, sem preconceitos de nenhuma natureza. Aí vem idade, sexo, gênero, cor, tal. E o número 3 é erradicar a pobreza, esse conteúdo de justiça social da democracia, erradicar a pobreza e reduzir distâncias regionais e sociais. Aí você tem no artigo 3º, logicamente, por implicitude, para quem lê nas entrelinhas e não só nas linhas, para quem lê não só na parte, mas também no todo do artigo 3º, o que se tem é o Estado de Direito Democrático. Olha, nominalmente se tem Estado Democrático de Direito, cabeça do artigo 1º. Implicitamente, por inferência lógica, no artigo 3º, o que se tem é o Estado de Direito Democrático. Então, um direito que se preza, que dá satisfações a si mesmo, porque ele é tão democrático na forma quanto democrático no conteúdo. Muito bem, aí voltamos para o artigo 1º. A República Federativa do Brasil constitui-se um Estado democrático de direito. São os dois primeiros conteúdos institucionais da democracia brasileira, a República e a Federação. Nessa ordem. Primeiro a República, é uma ordem lógica, depois a Federação. Como na relação entre os poderes, há duas ordens lógicas, artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si. Olha, independência e harmonia. Primeiro a independência. A harmonia é desejável, mas a independência é que deve ser absoluta. E se for para quebrar a harmonia, para preservar a independência, pense no judiciário. Se quebra a harmonia e se preserva a independência, no limite da inconciliabilidade. O ideal é o exercício, a convivência dos três poderes em bases tão independentes quanto harmoniosas. Mas a Constituição, para sentar praça desse prestígio maior para a independência, vai dizer que cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º, não é harmonia. É a separação dos poderes. Claro que em bases tão independentes quanto harmoniosas. Mas a harmonia é algo também implícito. Se cada poder estatal se situa no seu quadrado normativo, se cada qual dos três poderes se situa no seu quadrado normativo, sem usurpação de função, sem o chamado ativismo,
Proatividade interpretativa é outra coisa. Ativismo é outra. Bem, a harmonia é como a lei da gravidade. Vem naturalmente. Né? Muito bem. Então, a República, primeiro conteúdo institucional da democracia, tem 3 dos seus conteúdos. Olha, a República é conteúdo institucional da democracia. Mas a República tem como seus conteúdos alguns institutos e algumas instituições também. É tudo por desdobramento. Ou arrastamento, lógico. Uma coisa puxando outra. Quais são os 3 conteúdos da República, tornados cláusulas pétreas? Artigo 60, parágrafo 4º, inciso de número 2. Voto direto, secreto, universal e periódico. Terceiro, não é? Segundo conteúdo da República e terceira cláusula pétrea, separação dos poderes. Agora, terceiro conteúdo da República, coisa de todos, res pública, coisa de todos. Qual o terceiro conteúdo da República e quarta cláusula pétrea? A Constituição diz, são os direitos e garantias individuais. Direitos substantivos, garantias adjetivas, naturalmente. E a primeira cláusula pétrea é a federação, regime federativo. O que há de comum à República e à Federação como conteúdos primeiros no ponto de vista institucional da democracia? É a divisão, é a partilha, é o compartilhamento do poder político. República é, antes de tudo, separação dos poderes. Ou seja, república é o contrário de monarquia. Monarquia não é governo de um só. República é um governo tripartite, plural. Isso se chama desconcentração da autoridade pública. Desconcentração, porque é no interior de uma mesma pessoa jurídica. Por exemplo, a União tem seus poderes. 3. O Distrito Federal tem seus 3 poderes. Cada Estado-membro da Federação tem seus 3 poderes. O município tem seus 2 poderes. Então, desconcentração, compartilhamento da autoridade pública. E federação? Também. Compartilhamento, divisão, condomínio. Há um condomínio republicano e um condomínio federativo. Só que, quando se trata de compartilhar poder entre unidades federadas, nós chamamos de descentralização e não desconcentração. É tirar do centro para as margens, para a periferia, né, das unidades estatais. Você tem a União, pessoa jurídica central, e as outras pessoas laterais, né? Cada qual com sua autonomia, cada qual autonomia política. E tudo enlaçadamente tudo enlaçado por um modo indissolúvel. Então, o que há de comum é o compartilhamento no exercício do poder. Porque poder concentrado, né, poder unitário, poder único, é mais do que antessala da ditadura. Já é a ditadura. Não é mais democracia. Agora, é claro que democracia é uma palavra, é um substantivo autoexplicativo, porque é uma palavra composta de demos, né, e de cracia. Cracia é governo, demos é povo. É governo do povo. É o sentido mais político, propriamente dito, da democracia. A estrutura identitária maior da democracia é política, é anatômica, né? Daí
o vínculo entre democracia e povo, porque chega a ser semântico, governo do povo. Daí Lincoln dizer, com precisão didática absoluta, democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. É um governo constituído, no plano político, pelo povo, voltado e que deve ser exercido pelos representantes do povo ou pelo povo diretamente, daí plebiscito, referendo, iniciativa popular, e para o povo. Porque a democracia deve ter uma destinação, um conteúdo, benfazejo de toda a população, brasileiros e estrangeiros residentes no país, na explicação do artigo 5º, cabeça. E, com isso, ela muda de nome. Passa de Estado democrático de direito a Estado de direito democrático. Volto a dizer. Acontece que o parágrafo único do artigo 1º diz: todo poder emana do povo. Aí se pergunta, e o judiciário é poder? E não emana do povo. Olha, são 3 os poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Aí vem uma ordem também lógica e cronológica. O legislativo, tudo começa com o legislativo, estatalmente falando, tudo começa com o legislativo. Artigo 5º, número 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O poder legislativo é legislativo por elaborar a lei, por legiferar. A função legislativa empresta seu nome ao poder especializado nela. A função empresta seu nome ao órgão. Executivo, também a função executiva empresta seu nome ao órgão. Sem falar que, no âmbito do legislativo, que o primeiro princípio regente de todas as atividades administrativas do Estado, Estado panfederativamente considerado, União, Estado-membro, Distrito Federal, município, artigo 37, cabeça, é a legalidade. Então, veja, tudo começa mesmo com o legislativo. O executivo tem esse nome por, em última análise, gravitar em torno da lei. Ele expede decretos e regulamentos para o quê? Fiel execução da lei. Agora, é preciso dizer se o legislativo legislou de acordo com a Constituição e se o executivo executou suas competências de acordo tanto com a lei, imediatamente, quanto com a Constituição, mediatamente, por ser a lei das leis. E tem que ser um terceiro poder. E o nome é poder não porque foi eleito pelo povo. Há uma outra explicação. É porque ele não tem do poder a função de governar. Ele não tem do governo a função. Os outros 2 são órgãos de governo. O legislativo e o executivo. São aparatos de poder, aparatos de governo, mais do que aparatos administrativos públicos. O judiciário não tem do governo a função, mas ele tem do governo a força, sobretudo a força de impedir o desgoverno. E não há desgoverno maior do que desrespeitar a Constituição. E quem é o guardião da Constituição, em última análise? O Poder Judiciário. E dentro do Poder Judiciário, quem é o guardião maior? O guardião maior, mais alto, o Supremo Tribunal Federal. Por que toma o nome de Supremo? Porque, precipuamente, artigo 102, cabeça, guarda a lei suprema. Da lei suprema para um guardião supremo. Correspondência até semântica, volto a dizer. O judiciário não governa, mas impede o desgoverno. E ele tem um permanente ponto de encontro com o legislativo
e com o Executivo. Um permanente ponto de encontro com o Legislativo, porque nos crimes, falar no plano federal, nos crimes comuns, nas infrações penais comuns, quem é que julga os parlamentares federais? O Supremo. E quem afere da constitucionalidade das leis? O Supremo. E o Executivo? O Executivo, ao tomar posse, ele encerra um ciclo. Ele vai tomar posse porque se legitimou eleitoralmente. É a legitimidade pela pia batismal do voto popular. É a legitimidade pela voz das urnas. Então, ele é eleito, é proclamado eleito por um órgão da Justiça, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e vai tomar posse perante outro poder, o Poder Legislativo. Ocasião em que, o Congresso Nacional, ocasião em que presta o compromisso mais solene possível. É a razão de ser de sua investidura no cargo de presidente da República. Ele e o vice, artigo 78. Prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição. E vem tudo mais como derivação. Tudo mais como derivação. Né? Observar as leis, zelar pela integridade da União, pela soberania nacional, pela independência do Brasil, mas isso tudo como decorrência do dever, primeiro, de manter, defender e cumprir a Constituição. Ele aí vai, com esse ato de posse, prestado o compromisso, um ciclo se encerra de legitimidade. E outro ciclo de legitimidade se abre. A legitimidade pelo exercício. A legitimidade pela eleição se encerra com a posse. A legitimidade pelo exercício começa depois da posse. Com o ato de posse, sobrevém o exercício. E o presidente da República é obrigado a manter, é obrigado a mostrar serviço constitucional, sobretudo, durante os 4 anos do seu mandato. Ele é eleito para mostrar serviço constitucional durante os 4 anos do seu mandato. Sob pena de, aí vem o link com o Supremo, artigo 102, a cabeça já diz, manter a Constituição. Número 1, quem é que julga o presidente da República nos crimes, nas infrações penais comuns? O Supremo Tribunal Federal. Nos crimes de responsabilidade, o Senado, depois que a acusação é admitida pela Câmara dos Deputados. Mas quem preside o Senado Federal durante todo o processo de impeachment? Quem preside? O presidente do Supremo. Quem julga os ministros de Estado, componentes do Poder Executivo, pelas infrações penais comuns e pelos crimes de responsabilidade? O Supremo. Salvo quando os crimes de responsabilidade são conexos com os do presidente da República. E quem julga os comandantes das Forças Armadas? Cada um deles. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade. O Supremo. Tirante aquela infração penal comum conexa, tirante o crime de responsabilidade, melhor dizendo, conexo com o do presidente da República. Muito bem. A Constituição é democrática, portanto, por definição. Mas é guardada por quem? Em última análise, o Supremo é o poder mais alto no âmbito do sistema de justiça e do poder judiciário. O sistema de justiça, nós sabemos, não é? É composto pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados privados, e até em matéria penal, pela chamada justiça ou polícia judiciária. Mas quem faz parte desse sistema de justiça ainda? O judiciário faz parte do sistema de justiça, mas faz parte pelo ângulo de cima. É o mais alto. Está lá na fronde
do sistema de justiça, o que dá a última palavra. É assim como a Constituição. A Constituição está aqui. Ela faz parte do direito positivo, mas faz parte pelo ângulo de cima. Ela inaugura o sistema de direito positivo e corre para a fronde, para o ápice dele. A Constituição faz parte do direito positivo pelo ângulo de cima. O Judiciário faz parte do sistema de justiça pelo ângulo de cima. Muito bem. No âmbito mesmo do Judiciário, a instância decisória mais alta é o Supremo Tribunal Federal. É a instância mais alta. Mas qual é, no âmbito dos outros dois poderes, qual é a instância mais alta? Não há instância mais alta. Não há hierarquia entre os três poderes. Mas há uma instância extrema, derradeira, que fala por último. É o Supremo Tribunal Federal. As coisas afunilam para o Supremo Tribunal Federal, que termina, pela lógica do sistema jurídico, dizendo, porque a ele compete a última palavra, dizendo o que lhe cabe fazer e o que cabe aos outros fazerem, nos termos da Constituição, logicamente. Por isso que as decisões do Poder Judiciário como um todo, e as do Supremo não fogem à regra, são tomadas no âmbito do sistema de justiça, impulsionadamente pelo sistema de justiça, tirante súmula vinculante, que comporta a atividade ex officio. Sob a garantia processual do juiz natural, sob a garantia do devido processo legal substantivo, sob a obrigação da publicização das sessões, da fundamentação das decisões, sob pena de nulidade, ou seja, é um poder, e sob um sistema de recursos que chega a ser generoso, né? 4 instâncias e tudo afunilando para embargos de declaração, primeiros embargos, segundos embargos, terceiros embargos, desde que não sejam protelatórios e desde que tenham por pressupostos a omissão, a contradição, o que mais? Omissão, contradição, são 4, são 3. Omissão, contradição... Obscuridade. E obscuridade. E obscuridade. E quando tudo está sob cláusula da res judicata, da coisa julgada, a Constituição mesma diz, não, mas ainda cabe revisão em matéria criminal e ação rescisória. Olha, é esse judiciário qualificadíssimo, tão controlado pela cidadania. Parece até que o nosso judiciário vitaliza, a mais não poder, a frase de Thomas Jefferson, que governou os Estados Unidos de 1801 a 1809, a frase de que o preço da liberdade é a eterna vigilância, a vigilância social, cívica, popular, intensa. Tudo é público no âmbito do judiciário, tudo é fundamentado. Não se pode dizer que tudo é infalível, mas que tudo é milimetricamente acompanhado, criticado, tudo é recorrível, né? Agora, dizia Hans Kelsen, as coisas do direito não podem se perder no infinito. As coisas do direito não podem resvalar para o interminável. Há de haver um ponto de chegada. E esse ponto de chegada, democraticamente, civilizadamente, logicamente, é o Poder Judiciário. Rui Barbosa dizia, só o Supremo tem o direito de errar por último. E se entregar a esse sistema de justiça brasileiro, encimado pelo judiciário, e a esse esquema da tripartição dos poderes, tendo por instância decisória extrema o Supremo, que é
órgão de cúpula do próprio judiciário. Um país, volto a dizer, deve se orgulhar desse esquema da tripartição dos poderes e desse arranjo institucional do Poder Judiciário, do sistema de justiça, do Supremo. É uma espécie de conquista civilizatória de se entregar ao Poder Judiciário. Isso é avanço, é conquista civilizatória. Porque se não fosse assim, a democracia se espatifaria, se desmilinguiria, se esboroaria, sairia do mapa por completo. Então, em última análise, quem garante a democracia é o Poder Judiciário. Claro que há outras instâncias democráticas. Por exemplo, o Ministério Público é uma instância democrática. O artigo 127 diz: o Ministério Público, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Olha, permanente. O que é permanente é cláusula pétrea implícita, não é? Não pode sair do mapa. Permanente. Se destina, e vem as 3 destinações do Ministério Público. Defesa da ordem jurídica, de todo o direito. Defesa do regime democrático. Como é que as instituições que defendem o regime democrático não são democráticas? Elas são democráticas por um outro título de legitimidade, por um outro título jurídico. Assim como a legitimidade se dá do presidente da República, dos parlamentares, se dá em 2 momentos, pela eleição e pelo exercício, a legitimidade democrática se dá pelos órgãos políticos de representação popular e pelos órgãos igualmente públicos destinados à guarda de uma Constituição que tem, por princípio dos princípios, a democracia. É por isso que a Constituição fala de instituições democráticas. Fala de instituições democráticas. Fala de ordem democrática, no sentido mais amplo. Por exemplo, artigo 5º, não sei se é o 44, que diz: a lei criminalizará a ação de grupos armados, civis ou militares, contra o regime democrático e a ordem constitucional. A Constituição diz que os partidos políticos, artigo 17, são livres, né, no plano da criação, fusão, incorporação, extinção, resguardados, aí vem uns supremos bens jurídicos, entre eles o regime democrático. As Forças Armadas são instituições públicas, permanentes, a Constituição diz também permanentes, destinadas a quê? Antes de falar da destinação delas, em que título da Constituição elas estão regradas? Tanto quanto a polícia, os órgãos todos de segurança pública. No título de número 5 da Constituição. Como é o nome do título de número 5 da Constituição? Da defesa do Estado e das instituições democráticas. Ou seja, que são instituições democráticas politicamente, no plano da representação popular, no exercício do poder governamental, e aquelas que se destinam a manter a ordem jurídica, a guardar a Constituição e o próprio regime democrático como um todo, na sua inteireza. Aqui está dito da defesa do Estado e das instituições democráticas. Vamos interpretar corretamente. Da defesa do Estado democrático e respectivas instituições. As Forças Armadas estão regradas aqui. E aqui se diz que compete a elas instituições permanentes, nacionais, regulares, destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, sem os quais não há democracia, sem os quais não há república. E, por iniciativa de qualquer dos poderes,
Não é de moto próprio, não é por impulso próprio, não. Por iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem. Ordem aqui não foi, o substantivo ordem não foi adjetivado, mas há de ser interpretado sistemicamente. E a Constituição fala de ordem pública, nunca fala de ordem substantivo sem adjetivação. Fala de ordem financeira, ordem econômica, ordem social, ordem pública. Não existe a palavra ordem sozinha, porque senão seria um cheque em branco. Ordem aqui é aquela ordem de que fala o inciso 44 do artigo 5º, ordem constitucional. A Constituição só se dispôs a criar uma instituição pública armada para a defesa da democracia. E órgãos de segurança pública armados para a defesa do valor central, revelado pelo nome do título em que os órgãos de segurança e as Forças Armadas, justamente, estão regrados defesa do Estado democrático e respectivas instituições. Tudo se encaixa. Né? A Constituição não faria do direito um todo sistêmico, harmônico, lógico, conectado, holístico, se ela mesma não fosse um todo holístico, sistêmico, conectado, lógico, se ela mesma não fosse. O problema da nossa Constituição é que ela tem sido subinterpretada. As interpretações jurídicas ainda estão aquém da Constituição. Mas é compreensível também, porque o marco dos 31 anos de vigência da Constituição, se é muito no plano individual, é pouco no plano coletivo. O tempo individual é uma coisa. Eu tenho um irmão queridíssimo que se foi antes dos 30 anos, Márcio, de saudosa, pranteada memória. E mais 30 anos, esse marco dos 30 anos para uma coletividade, tempo histórico, isso é muito pouco. Democracia é processo. Precisa de tempo. Eduardo Couturi, as coisas, o tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. Eduardo Couturi, o tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. A perspectiva histórica, analítica, é igual à perspectiva óptica, fotográfica, precisa de uma certa distância para entrar em foco. A perspectiva fotográfica precisa de uma distância física, geográfica. A perspectiva analítica, que é a perspectiva histórica, precisa de uma distância... aliás, a fotografia é uma distância espacial. Só entra em foco com uma certa distância espacial. Mas a perspectiva histórica só entra em foco com o distanciamento do analista no tempo. E esse tempo ainda é muito curto. A Constituição dos Estados Unidos é de 1787. A da Itália é de 1949, a de Portugal é de 1976, a da Espanha é de 1978, a nossa é muito nova ainda. Aos pouquinhos nós vamos nos apropriando cognitivamente da Constituição, debulhando, né, os princípios, desatando os conteúdos dos princípios, interpretando os princípios nas linhas e nas entrelinhas do seu enunciado normativo. Enunciado que tem um conteúdo, por definição, meio dúctil, né? Meio plástico, porque os ideais são assim, os valores são assim, os princípios são assim. E são eles, princípios, que dotam o sistema jurídico de uma espécie de jogo de cintura. Agora eu exagerei na coloquialidade da metáfora, para compatibilizar texto e contexto. São os princípios. A gente lê nas linhas e entrelinhas do direito como um todo, e também nas linhas e entrelinhas de cada princípio. Dignidade da pessoa humana, por exemplo. E por esse conteúdo mais dúctil, os princípios ainda harmonizam a parte e o todo, o texto normativo e o contexto factual, histórico. Eles dizem mais do que falam.
pode parecer uma contradição, né? Eles dizem mais do que falam. O seu enunciado normativo é um pouco mais aberto, um pouco mais aberto para possibilitar essa mutabilidade conceitual sem fuga do seu núcleo duro significante. Sem fuga do seu núcleo duro significante, que é uma espécie de reduto intransponível. Bem, eu confesso aos senhores que nunca refleti sobre essa parelha temática, democracia e poder judiciário, a não ser esparsamente, episodicamente, fragmentariamente. Mas com o convite de vocês, eu coloquei um pouco mais de foco na reflexão, né? Para dizer que ali no artigo 2º, no artigo 1º, parágrafo único, sob a seguinte dicção: todo poder emana do povo, ali é o poder político. Ali é exclusivamente no âmbito do poder legislativo e do poder executivo. Mas no artigo 2º, o espectro do poder estatal foi ampliado para incorporar um outro poder que não é eletivo, a não ser interna corporis, pelo autogoverno de que os tribunais gozam como prerrogativa. Então, o poder judiciário é também democrático. Diz, mas ele profere decisões contramajoritárias? Sim, porque Bobbio dizia, não é? Acho que não era nem Bobbio. Deixe-me ver quem dizia isso. Democracia é o governo das maiorias, respeitados os direitos das minorias. Não é isso? Olha, na democracia há maiorias e minorias. Então, o legislativo é majoritário, por definição. O executivo, majoritário, foi eleito. O judiciário tanto pode ser majoritário como contra-majoritário. Até porque o poder judiciário não é poder, tecnicamente não é, poder moderador. O Supremo não é poder moderador. O judiciário não é. O judiciário é um poder estabilizador das relações jurídicas que se antagonizam e não obtêm consenso e não são resolvidas no plano da amistosidade, da consensualidade. O judiciário é estabilizador. O judiciário é, por definição, resolutivo. O maior de todos os direitos, instrumentalmente, é o de acesso à jurisdição. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Por quê? Porque o judiciário é obrigado a julgar. Não existe o princípio da não jurisdição, né? O princípio é da decidibilidade jurisdicional propriamente dita, dos conflitos. O poder moderador era no tempo da monarquia, porque o governante coroado era vitalício. Não podia haver crime de responsabilidade contra ele, não podia haver impeachment. Então, o arranjo institucional era outro. Rui Barbosa, de início, contribuiu para isso, depois se tornou republicano. Joaquim Nabuco. Não, o governante coroado é chefe de Estado. O chefe de governo é um ministro nomeado por ele, com outros ministros. E quem responde pelas políticas públicas concretas não é o governante coroado, não é o rei, não é o monarca, não é o imperador. O imperador fica equidistante como chefe de Estado, não chefe de governo, para pacificar, apaziguar, conciliar. Monarquia é uma coisa, república é outra. Não há poder moderador na república. E para ser um poder estabilizador das relações, e que fala por último, mesmo contra-majoritariamente, ele é cercado de prerrogativas, o judiciário, a partir da prerrogativa da vitaliciedade na investidura dos respectivos cargos, e exceção feita à investidura nos cargos eleitorais, nos tribunais regionais eleitorais e tal. Tá terminando o tempo? Pausa de 2 segundinhos para seguir, aí eu faço algumas provocações ao senhor e trago algumas perguntas que algumas pessoas têm colocado. Então já encerrei por aqui. Já encerrou, mas pode continuar, ainda tem um tempo. Então não, vou pedir ao senhor... Eu estava dizendo a vocês,
olhando mais para você, porque eu só estou visualizando você, mas é telepresencial essa nossa sessão acadêmica, eu estava dizendo que só depois do convite, mas em rigor, como eu faço pelo menos uma conferência por dia, às vezes duas, o tempo de que dispus para meditar sobre esse tema encurtou, foi muito pouco. E apenas nessa oportunidade eu pude fazer uma espécie de arremate mesmo. Não é uma improvisação, não estou dizendo nada de improviso, mas eu nunca escrevi sobre o assunto. Nunca escrevi sobre o assunto. Quem sabe, a partir desse nosso contato, eu tenha material, né, para escrever sobre o assunto. Vendo o judiciário como poder democrático. Há outro título. A legitimação é por outro prisma, mas é legitimação democrática, sim. Só que não é eletiva. Não pela voz das urnas. A democracia é de largo espectro, né? A sua estrutura identitária não se exaure no processo eleitoral popular. E ali onde houver desconcentração da autoridade e descentralização dessa mesma autoridade pública, a democracia se fará presente. Algumas reflexões que a fala do senhor me trouxe. Foram duas reflexões que me apareceram. A primeira delas, na fala do senhor, foi a essencialidade do Poder Judiciário. O senhor disse que não falou, não teve tempo para refletir, mas o senhor trouxe profundas reflexões. A primeira delas é essa essencialidade do Poder Judiciário. Uma das falas do senhor me lembrou também uma citação de Canottilho, quando ele diz que o Poder Judiciário é o regulador político do Estado. É a ele que cabe fazer essa moderação, essa modulação das questões, dos ruídos que possam surgir nas relações institucionais. Me lembrou também quando o senhor trouxe e frisou muito bem a questão, o guardião da Constituição. Me trouxe Garapon com o guardião de promessas, onde ele diz que o Poder Judiciário representa também um animador de políticas públicas, um juiz, um árbitro, mas também um animador de políticas públicas. E é isso que a gente tem visto, a necessidade de uma intervenção do Judiciário quando as coisas não acontecem da forma como deveriam acontecer, seguindo a Constituição ou seguindo a legislação. E o Judiciário é a última instância, ou seja, inicialmente a gente tem a possibilidade da autotutela administrativa. Está lá no artigo 74 da Constituição, né? A administração pode rever seus próprios atos. Tem no artigo 58, quando fala da fiscalização pelo Parlamento também dos atos do Executivo. Para se chegar até o Judiciário, se teve toda essa possibilidade de correção da própria Constituição, a própria análise da constitucionalidade, da legalidade das leis. Mas eu trago como reflexão para que o senhor nos ilumine duas frases que o senhor trouxe. Uma que o senhor disse agora também, mas eu já tinha ela guardada, dizendo que o Poder Judiciário não governa, mas evita o desgoverno. E outra, assistindo essas semanas algumas entrevistas do senhor, algumas falas do senhor, o senhor trouxe uma fala também muito interessante, que é o seguinte: estamos vivendo um momento em que o país está constitucionalmente sendo passado a limpo. A Constituição brasileira está sendo colocada à prova. Eu queria que o senhor nos trouxesse isso, porque é uma atuação democrática do Poder Judiciário através dessas decisões que muitas vezes interferem em políticas públicas, como, por exemplo, as decisões de lockdown em Manaus, ou a decisão de restringir a nomeação de alguém para um cargo que seria nomeação privativa do Presidente da República. Se o senhor pudesse trazer essa reflexão para a gente nesse ponto, por favor. Olha, a essencialidade do Poder Judiciário, basta lembrar a cláusula pétrea, não é? Separação dos poderes. Tripartitemente, não é? É estabelecida a separação no artigo 2º, afunilando para o Poder Judiciário, daí a ordem: legislativo, executivo, judiciário. O nome do Supremo é explicativo. A lei suprema precisa de um órgão supremo, acima de tudo, acima de todos, do ponto de vista jurídico, propriamente dito. Liberdade, igualdade, né?
segurança, liberdade de expressão, de informação, de associação, de locomoção, os direitos fundamentais são chamados de fundamentais porque eles fundamentam a personalidade humana, né? Sem eles não há personalidade humana. Sem os direitos e garantias do título de número 2 da Constituição, artigo 5º ao artigo 17, direitos e garantias fundamentais, a personalidade humana desapareceria. Seria letra morta. Seria uma bolha normativa, a personalidade humana. Sem direitos fundamentais, o indivíduo se reduziria a subindivíduo, e o cidadão a subcidadão. O maior de todos os direitos, a maior de todas as garantias fundamentais é o acesso à jurisdição. Daí, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Não excluirá de quê? Do Judiciário. Olha a essencialidade do Judiciário. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário ameaça ou lesão a direitos fundamentais, todos aqueles direitos, não só os fundamentais, mas a partir dos fundamentais. Nem a lei. E a Constituição, quando diz lei aí, é lei, direito-lei, não é lei apenas, ato do Congresso Nacional, em caráter geral, em pessoal abstrato, infraconstitucional. Não, nem emenda constitucional pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A lei não excluirá, aí é direito-lei, incorporante de todos os atos do artigo 59 da Constituição, emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções, lei aí pega tudo. Olha, do Poder Judiciário, é o garante dos direitos fundamentais, elementarizadores da personalidade humana. A dignidade da pessoa humana passa pelo gozo dos direitos fundamentais. E quem garante? Em cláusula pétrea? O Poder Judiciário. Agora, não é um Poder Judiciário qualquer, ele é cercado também de cuidados, de resguardos, de cautelas especiais para ele não se desmesurar, não incorrer em... Claro que episodicamente pode, mas não como característica central, jamais, em disfunções, em desvio de finalidade. É um poder que trabalha sob correição permanente, os órgãos correcionais dos tribunais. É um poder hoje que, tirante o Supremo, tem um órgão de controle externo, o Conselho Nacional de Justiça. Não é um poder qualquer, entendeu? Então, é por isso que eu disse, a conquista civilizatória de se entregar a esse tipo de poder judiciário. Agora, é preciso entender a ordem natural das coisas, né? Coisas. No Brasil, nos Estados Unidos, você tem uma federação republicana. No Brasil, você tem uma república federativa. É diferente. A Constituição se preocupa mais com os conteúdos da República do que com os conteúdos do princípio federativo. E faz da federação, quadripartite, 4 oportunidades de vitalização dos princípios republicanos. Mas veja que no âmbito dos Estados-membros e do Distrito Federal, não só da União, você tem um poder judiciário forrado de todas as garantias, a atuar debaixo de todas essas cautelas diretamente constitucionais. É um poder democrático, sim. E, a meu juízo, é passível de aperfeiçoamentos constantes, sem nenhuma dúvida, mas absolutamente ineliminável. Há de que se orgulhar desse esquema de tripartição dos poderes. O esquema da tripartição dos poderes foi tão racionalmente, civilizativamente, digamos assim, concebido pela Constituição, que é um dos títulos pelos quais
podemos dizer que nós somos, no Brasil, um povo juridicamente primeiro-mundista. Nós somos felizes juridicamente e não sabemos disso. Agora, não sei por que nós temos um pé atrás com a Constituição. Enquanto tivermos um pé atrás com a Constituição, o Brasil não irá para frente. O Brasil só vai para frente, só irá para frente depois que tirarmos esse pé atrás com a Constituição. A Constituição é motivo de orgulho. Ela nos torna um país primeiro-mundista juridicamente e nós somos felizes juridicamente e não sabemos disso. Né? O nosso desafio é de fazer da melhor normatividade constitucional a melhor experiência de vida. Esse é que é o nosso desafio existencial. Fazer da Constituição uma mesa redonda, né? Todos em volta dessa mesa redonda, para encontrar soluções, saídas, respostas objetivas, legítimas para todas as crises. É simples, é fácil, é inteligente. Não é? Se orgulhar dessa Constituição, reverenciá-la e resolver tudo não saindo dela, mas por ela, por meio dela, por intermédio dela, da Constituição. E o judiciário hoje, mais e mais cobrado pela população, porque tudo é público, mais e mais sente a necessidade de conhecer em profundidade essa Constituição e o judiciário se colocar à altura dela, Constituição. Se colocar à altura dela. Isso já vem ocorrendo. Já existe um certo arejamento dos costumes. Você quer ver lá no Supremo? Ligeirinho. Decisões do Supremo. Proibição de financiamento empresarial de campanha eleitoral. Homoafetividade. Interrupção de gravidez de feto anencefalo. Constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Constitucionalidade da Lei de Imprensa. Da Lei de Probidade Administrativa, melhor dizendo. Proibição do nepotismo. ProUni, ou seja, constitucionalidade das cotas raciais e sociais. Células-tronco embrionárias. Liberdade de imprensa em plenitude. Liberdade de humor na televisão em época de eleição, sobretudo. União estável de pessoas do mesmo sexo. Olha quanto arejamento. Essa última decisão foi premiada pela ONU, a Unesco, órgão da ONU, em dezembro de 2018, premiou o Brasil, pelo seu Supremo Tribunal Federal, com a decisão proferida na questão da homoafetividade, dizendo que aquela decisão do Supremo constituiu-se em patrimônio documental da humanidade. Patrimônio documental da humanidade. O Supremo liderou no mundo esse tipo de reconhecimento da igualdade de direitos, sem distinção de preferência ou de orientação ou de modo de ser sexual na vida. Quer dizer, nós temos arejado os costumes, temos vitalizado a Constituição, agora meio lentamente ainda, porque Roma não se fez num dia, a democracia não vence por nocaute, o tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele e por aí vai. O senhor tocou na minha segunda reflexão. A primeira foi a essencialidade do Poder Judiciário, o que vem sendo mostrado, inclusive, pelas campanhas desenvolvidas pelos tribunais de justiça, pela própria ANB, da Justiça Não Para, ou seja, a Justiça continua trabalhando, mesmo nesse momento de isolamento social, de pandemia, até para concretizar esses direitos fundamentais do cidadão. Mas a segunda reflexão que a fala do senhor me trouxe foi essa questão dos momentos constitucionais. E aí eu vou também, o senhor trazendo o constitucionalismo americano, eu vou beber em Bruce Arkman, que fala dos momentos constitucionais americanos, onde ele diz que é o momento onde há uma maior vivacidade da Constituição, não só da Constituição, mas da legislação, da participação do povo. No plano americano, ele fala, né, no período da fundação, depois da reconstrução, o New Deal e, por último, a conquista dos direitos civis. No Brasil, a gente pode dizer que os dois momentos constitucionais que nós tivemos, a própria Constituinte de 88 e os anos que se seguiram, porque não só a Constituição de 88 tem esse viés normativo e principiológico de valores, mas o ECA, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que são frutos desse momento constitucional brasileiro. E o segundo momento constitucional, o senhor trouxe aqui,
que foi quando da mudança da composição do Supremo Tribunal Federal, lá na década de 2000 e um pouco mais, onde trouxe essa conquista de direitos civis, como a união homoafetiva que o senhor falou a questão também de fidelidade. Na época eu era analista do TRE em Alagoas, o senhor presidente do TSE avivou a questão da ficha limpa, né, que sendo necessário uma visão constitucional de que pessoas com a ficha suja não pudessem atuar. A matéria não foi o relator da constitucionalidade da lei da ficha limpa. Perfeito. Então, esse momento de constitucionalidade, né, o segundo momento. A minha pergunta e aí eu faço uma mescla também com a pergunta da colega Ercília, que deixou no Instagram, será que agora, com essas necessidades de questões institucionais, crise econômica, crise política, crise sanitária, viveremos um novo momento constitucional no Brasil, com a maior participação da sociedade? E a pergunta fica, como participar, como implementar essa participação democrática maior, não só através do Poder Judiciário, mas através do Estado como um todo e seus três poderes? Muito bem. Há fenômenos recorrentes importantes, intrinsecamente virtuosos, talvez por efeito virtuoso, igualmente, da internet. A internet trouxe um empoderamento muito grande e ainda mal administrado. Mas, com o tempo, a poeira vai assentar e o saldo de uso da internet será cada vez mais positivo, em termos democráticos, civilizatórios, humanísticos, notadamente, ecológicos, éticos, porque tudo vem a lume, não é? Nós estamos, aos poucos, excomungando a cultura do bastidor da vida pública, da coxia, do camarim, e estamos, ainda metaforicamente, canonizando a cultura do sol a pino, da visibilidade do poder desnudo. O melhor desinfetante é a luz do sol. Isso é antes da internet. Essa frase é de Louis Brandeis, que foi ministro da Suprema Corte norte-americana. Então, os fenômenos recorrentes a que eu me refiro. 1. Constitucionalização de todo o direito. Principalmente porque as constituições mais recentes são encorpadas de dispositivos. Elas são materialmente expandidas. A nossa, então, e são principiologicamente ricas, copiosas, muitos princípios. Eu volto a dizer, ideais de vida constituem um gênero que se bipartem valores para a filosofia e princípios para o direito. Os princípios são como que bons costumes, porque são bons para cada um de nós e bons para a coletividade. Os princípios são um ponto de unidade entre a centralidade individual e a coesão social. O melhor dos mundos. Eu uma vez escrevi, isso há mais de 30 anos, eu acho. Não tenho metas ou objetivos a alcançar. Tenho princípios. E na companhia deles, nem me perguntam onde vou chegar. Eu escrevi isso em Aracaju há tantos anos que eu nem sei quando exatamente. Bem, segundo fenômeno recorrente. Primeiro, esse da constitucionalização do direito. A Constituição assambarcando as instituições e os institutos do direito infraconstitucional. Você vê, concurso público, direito administrativo, então, licitação, né? Está tudo na Constituição. Autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, tudo lá, serviços públicos, tudo na Constituição. Os princípios mais importantes do direito penal estão na Constituição. Há um direito constitucional penal, há um direito constitucional tributário, há todo um sistema com esse nome, sistema tributário, na Constituição. O fenômeno da constitucionalização de todo o direito. E o segundo fenômeno, da popularização da Constituição. Daí porque você falou de Peter Haberle, a Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Obra publicada aqui no Brasil com prefácio magnífico prefácio, a obra também é magnífica, de Gilmar Mendes. Daí as figuras do amicus curiae, das audiências públicas, da repercussão geral. Olha como, quando uma causa tem
uma dimensão cultural, econômica, política, e não só jurídica, não é? Maior. A Constituição prevê para esse tipo de julgamento um regime próprio, específico, peculiar. Contém uma regra de democracia interna no próprio capital brasileiro. Na ordem econômica, o inciso de número 10 diz tratamento favorecido para as pequenas empresas, inciso 9. E o artigo 179 diz que as pequenas e microempresas, né, receberão do Estado um tratamento tão diferenciado quanto favorecido, com 4 conteúdos. O conteúdo previdenciário deixe-me ver, tributário, administrativo, artigo 179, olha que beleza. E arrematando que esse tipo de tratamento favorecido pode ir, e creditício, que pode ir pela eliminação ou redução das obrigações administrativas, creditistas, tributárias, não é? Previdenciárias também. Olha uma regra de democratização do capital. Como a democracia se faz presente em todos os títulos, os capítulos, né, da Constituição, as seções da Constituição. Então, esses dois fenômenos, né, de popularização da Constituição e constitucionalização de todo o direito, obrigando o Poder Judiciário a lavrar decisões mais convincentes até para o grande público, mais didáticas, mais comunicativas, não para cortejar a opinião pública, isso é jogar para a plateia e fugir da equidistância, mas para dar satisfação à opinião pública. Porque o Judiciário tem hoje a obrigação de dar satisfações à opinião pública. Porque se não for assim, fica muito difícil conciliar resolução formal, processual, preto no branco, dos conflitos, e resolução factual. Os conflitos vão prosseguir vida fora, a despeito da solução formal ministrada pelo Poder Judiciário. É preciso conciliar as coisas. É uma sociedade hoje dialogal. O Estado tem que conversar com a sociedade civil. O Judiciário tem que convocar, tem que dialogar com seus jurisdicionados. O Poder Executivo dialogar com o Legislativo, com o Judiciário, embora, veja bem, embora sem perda da independência de cada um deles, sobretudo do Judiciário, porque tem a obrigação de ser equidistante mais do que os outros. É equidistante por definição. Não é? Diálogo entre a União e os Estados-membros, municípios, Distrito Federal. E diálogo, no caso da pandemia, de cada Estado soberano com a comunidade internacional de Estados, pelo caráter transnacional, planetário da epidemia. Nós estamos ressignificando as coisas. E estamos ressignificando nós mesmos. Agora, estamos atravessando uma quadra de acirramento de ânimos. Está faltando coração e sobrando fígado. Muita faca nos dentes. Não é? Muito sectarismo. É preciso dessectarizar a convivência humana. Parece que, como tudo é um, o planeta é um organismo vivo, parece que as nossas elevadas taxas de estresse ideológico e partidário, as nossas elevadas taxas de estresse se comunicaram ao planeta, contaminaram o planeta. E o planeta, assim, convivendo com taxas elevadíssimas de estresse, baixou suas taxas de imunidade. É preciso conversar com o planeta. O planeta sabe holisticamente que é um conosco. Nós é que não sabemos, ainda não sabemos que somos um com o planeta. Eu estava falando ontem, a convite acho que foi ontem, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em parceria com as seções judiciárias de Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis. 460 pessoas assistiram à live. 460 pessoas. E lá,
esses temas vieram, todos esses temas vieram à tona. E como que havia mesmo um consenso de que nós temos que nos ressignificar o próprio direito, né, a partir do diálogo. O fundamentalista é aquele que põe suas ideias no envelope e remete o envelope para ele mesmo. No máximo, ele se organiza em tribos, mas de borduna e tacape tecnológicos nas mãos. O Brasil precisa, e o mundo também, né? Porque há um acirramento de ânimos no mundo ocidental todo, mas no Brasil parece que em especial. Em especial. Está faltando diálogo. Está faltando civilidade. Está faltando civilidade. Vamos conversar respeitosamente. Ninguém é dono da verdade, né? De forma civilizada também. Né? Quando existia a discordância e tal. Ministro, eu queria só a combinação entre leveza, é a combinação ideal entre leveza e firmeza, né? Leveza e firmeza. Essas coisas não brigam, se conciliam. Leveza e firmeza. Um diálogo respeitoso. Está faltando isso. Falta coração e sobra cabeça. E sobra fígado. Ministro, a live está sendo um sucesso, nós temos alguns comentários aqui, doutora Josefa Tânia dizendo parabéns ao ministro Aires Brito, eterno professor, pelos preciosos ensinamentos, Vilmário Vanderlei, reflexões ricas, Vinícius Barreto, só alguns exemplos de comentários, parabéns ao professor Aires Brito, Roberto, doutor Vinícius dizendo que foi aluno do senhor, trabalhou comigo no Tribunal do Júri aqui em Aracaju. Ministro, antes de me despedir, eu queria só trazer duas questões, não tão jurídicas. A primeira delas, eu queria que o senhor pudesse, pela sensibilidade que o senhor tem, indicar um livro, para aqueles que são vorazes leitores. Que livro o senhor indicaria hoje, para que a gente pudesse ler nesse isolamento social? Eu vou dizer a vocês o seguinte, não é a primeira vez que digo isso, nem será a última. Ajuda muito a formação do nosso pensamento jurídico, a nossa capacidade de interpretar com objetividade, profundidade, exaustão, os textos normativos, o sistema normativo. Ajuda muito começar pelo que pelo quociente emocional, pelo sentimento. E mais objetivamente, pela arte, gostar de arte, de dança. A vida coreografa o tempo inteiro a dança da sua própria unidade, não é? Atualmente não. Passa por um período de desequilíbrio, mas normalmente é assim. Música. Convenhamos que a morada de Deus tenha muitas portas. A mais larga de todas só pode ser a música, não é? Que é a linguagem mais universal. Pintura. Van Gogh, por exemplo, que criatividade. Era tão criativo que as telas dele não cabiam na moldura daquele tempo. As telas de Van Gogh não cabiam na moldura do tempo dele. Olha que sensibilidade, que antevisão das coisas. Né? E a poesia, a literatura. Nós, da área jurídica, temos o dever de familiarizar, da familiaridade, o dever da familiaridade, da intimidade com as palavras e expressões vernaculares. Porque o direito positivo se nos dá não é numa estrutura de linguagem vernacular. E as palavras, ora descrevem a realidade, ora compõem a realidade. Ora as palavras nos remetem, pelo seu uso narrativo, descritivo, as palavras ora nos remetem para o pré-existente, ora nos remetem para o ainda não existente, o não existente. Sem as palavras, nós não seríamos seres humanos. Não seríamos, elas compõem a nossa personalidade.
Então, conviver com arte, cinema, teatro, se abrir para as coisas do coração. O coração veio primeiro do que o sentimento, veio primeiro do que o pensamento. Há de se supor que no ventre materno, né, o bebê, o feto já experimente sensações, e ele identifica pelo afeto a voz das pessoas ao redor, sobretudo da mãe. Há sentimento intrauterino, mas o pensamento é um fenômeno extraparto, pós-parto, logo extrauterino. O sentimento, sinônimo de coração não músculo cardíaco, mas estrutura neural. O sentimento tem mais histórias para contar, o coração tem mais histórias para contar do que a mente racional. A gente deve começar sempre pelo coração, agora não pode terminar pelo coração. Tem que terminar racionalmente, logicamente, objetivamente, porque não nos é dado substituir a vontade objetiva do direito positivo pela nossa vontade subjetiva. Fernando Pessoa disse uma vez num trocadilho, humildemente até, o universo não é uma ideia minha. A ideia que eu tenho do universo é que é uma ideia minha. Vamos fazer uma paródia. A norma não é uma ideia minha. A norma, impessoal, genérica e abstrata. A ideia que eu tenho da norma é que é uma ideia minha. Agora, começando pelo coração, pelo sentimento, pela emoção, pelo instinto de justiça material, pelo que veio primeiro, pelo que tem mais histórias para contar, que é o coração, nós vamos dialogar melhor com a norma e vamos ganhar ânimo para desentranhar dela todo o potencial normativo ali contido, sem pressa, sem superficialidade, sem medo de desagradar e sem subserviência, querendo agradar de qualquer jeito a fulano, beltrano, cicrano. Então, arte, sentimento, coração. O começo tem que ser esse. Eu, desde já, agradeço. Eu ainda tenho só o último pedido, que não é só meu, mas até de Dalila, colocou agora, meu único pedido, mas eu queria agradecer, não só em nome da AMASE, mas agradecer em nome de todos os magistrados aqui de Sergipe. As palavras do senhor, como eu tinha dito logo de início, representam um farol para que a gente possa atravessar esse período de tumulto, esse período de incertezas, inclusive, como dito aqui, trazidos pela pandemia, mas com um tempero nosso próprio, questões institucionais, questões políticas, questões econômicas aqui. Eu queria agradecer ao senhor a disponibilidade desse tempo, dizer que a nossa live vai ficar, nossa gravação vai ficar à disposição também no site da AMASE, acredito que amanhã ela já esteja, essas duas partes, mas eu queria não só externar esse agradecimento, essa proximidade que a tecnologia nos trouxe, mas fazer o mesmo pedido que Dalila colocou, e esse era meu segundo. Se o senhor pudesse terminar com uma poesia, com o coração, o que é que o senhor poderia nos dizer aqui para encerrarmos? E eu deixo o meu muito obrigado, não só ao senhor, mas à equipe da AMASE aqui, em nome da gerente Ana Paula, a equipe do senhor, doutora Nara, doutora Adriele, doutora Roberta, nos franquearam a conversa muito boa para que isso pudesse se realizar. Eu agradeço ao senhor esse carinho sempre presente para a magistratura sergipana. Eu diria, quando me pedem assim, e sobretudo de Sergipe, eu falo com muita emoção para minha gente de Sergipe, meus conterrâneos de Sergipe. Eu sempre recorro aqui aos universitários, às minhas anotações, para dizer alguma coisa um pouco mais poeticamente. Deixa eu ver se localizo aqui. Olha, eu escrevi há poucos dias. O que acontece, eu quis dar conta do holismo, né? Da conectividade, não só internetizada, não, da comunicação das partes com o todo, de tudo que tem vida aqui com o planeta na sua inteireza. Nas mínimas coisas, eu botei aqui. O que acontece quando um grão de areia se apaixona por uma gota de mar? O que acontece quando um grão de areia se apaixona por uma gota de mar? Os astros todos se alinham
para apadrinhar. E que tem a ver o levíssimo bater das asas de uma borboleta com a despoluição do ar de que tanto precisam os pulmões do planeta? Tudo. Isso eu fiz há poucos dias. Muito obrigado. Eu sigo o senhor no Twitter, o senhor tem sempre boas postagens lá, reflexões que surgem. Ministro, muito obrigado. Eu agradeço e agradeço a todos aqueles que assistiram e acompanharam aqui a nossa live. Tá certo? O senhor tenha um bom dia. Sei que o senhor tem outras atribuições agora. O senhor tenha um bom dia e muito obrigado. Obrigado e um abração.